Vamos à nossa segunda parte da leitura de hoje. O carro de som está para passar, já vou avisando desde agora. Mas como eu disse, eu fui olhar, carro de som está perdido. De manhã é um, de tarde é outro, e aí vai. À noite tem hora também, que vem na boca da noite, 6 horas. Então aí é difícil, né? Então como a gente ainda não tem um estúdio, vai tocando assim. Então se eu der uma pausinha aí, é por causa do barulho que vem vindo, para não atrapalhar, não é? 42 de Isaías vai dizer sobre o servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, mas é a mesma coisa, sustentar. O meu eleito, em quem se compraz a minha alma, ou seja, em quem se alegra a minha alma. É o próprio Deus falando do Senhor Jesus. Por isso que quando a gente começou a ler Isaías, eu disse que é o profeta messiânico. Então ele continua dizendo, pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está o Espírito, aos que andam nela. Ou seja, se o Senhor dissesse que Ele nunca vai fazer isso, Deus dá a oportunidade para todos, para que todos se salvem, não é? A palavra do Senhor diz assim, que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então, ele está dizendo aqui, olha, que ele dá a respiração ao povo que nela está e o Espírito aos que andam nela. Ou seja, quem que dá o oxigênio para nós é o nosso Deus. Se ele disser ao vento, para, ao oxigênio, está cortado da terra, morre toda a humanidade num só minuto. Esse é o Deus que nós servimos, que nos conserva a vida, que nos dá o ar para que possamos respirar. Ele dá a respiração de graça e às vezes a gente não agradece, não é? Vamos lá. Vou repetir esse versículo. Assim diz Deus, muito lindo esse versículo. O Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cegos, educar-se os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, olha só, lembra que eu li na primeira leitura falando que achava que era o 42? Realmente é. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor desde o fim da terra. Vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes, alcem a vós o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Queder habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos, como a que está de parto, e a todos assolarei,
e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. Aqui já está o contrário, não é? São pessoas soberbas. Que isso aqui tudo nos remete também ao espiritual. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Tornarão atrás, e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. D minúsculo novamente. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão meu servo, ou surdo, como meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como o galardoado, e cego como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve. O Senhor se agradava dele, por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz: restituir. Quem há entre vós que ouça isso? Que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura, não foi o Senhor? Aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei, pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Então estamos com 7:37. Vamos então começando aqui o 43, o quarto som não passou ainda. Se passar, como eu disse, a gente dá uma pausinha aí. Só Deus resgata Israel. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Não temas, o Senhor conhece o teu nome, Ele te chamou pelo nome que Ele te colocou, tá certo? Ele sabe onde você mora, sabe tudinho da sua vida. E Ele está dizendo mais uma vez, na primeira leitura já lemos, né? No Isaías 40, não temas, porque eu te remi. Aqui Ele novamente vem repetindo, batendo na mesma tecla. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, ó Maria, ó Rosângela, ó Ruth, e assim vai. E que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Ou seja, você vai passar sim. Quando é porque vai acontecer, mas eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Ou seja, você não vai afundar. Ele vai te carregar nos braços. Quando passares pelo fogo, prova de fogo, dificuldade, que a gente diz assim, Senhor, eu vou só até aqui, não dou conta mais. Jesus diz, eu vou passar contigo. Sabe por quê? Quando passares, ou seja, vai existir esse dia, pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente
e te ajuntarei desde o ocidente. Deus está falando isso aqui com o povo de Israel, que iria ajuntar aquele povo, ia voltar a ser nação. Hoje, ele está dizendo para mim e para você, igreja de Jesus, vós sois geração eleita, povo adquirido, nação santa, sacerdócio real, para ir e anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. Não temas, diz o Senhor para mim e para você nesta manhã. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Ou seja, foram águias, ele fala sobre águias. Daqui a pouco a gente vai ler sobre isso. Quem foram essas águias no dia de hoje? Nem o ser humano nem pensava em construir um avião, em inventar esse avião. Mas Deus já falava sobre essas águias, que são os aviões. Quer ver? E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Trazei o meu povo cego, que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. E o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, mais uma vez, D com D minúsculo, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ou seja, você está se perguntando, e agora, Senhor, como eu vou fazer? Parece que estou no fim da estrada, estou fechada, acurralada. Jesus está dizendo, operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. O apóstolo Paulo faz a mesma pergunta e ele mesmo responde, ninguém pode. Está ali em Romanos 8. Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão. A boca vai secando, né? Os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste.
mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os maiorais do santuário e farei de Jacó um anátema e de Israel um opróbrio. Aqui tem dois PRs, né? PRs e BRs, aí fica meio complicado de dizer, né? De pronunciar. Então fez de Israel e de Jacó um opróbrio. Estamos com 15:58, então esse capítulo aqui é um tanto quanto extenso, então nós vamos parar por aqui. Assim, é porque nós lemos 2 capítulos. Terminamos então 4 capítulos em Isaías. Vamos ler na última leitura 1 Crônicas, capítulo 9, e também Cantares 7, já para a nossa oração da tarde. Que Deus te abençoe e te guarde. Até lá. Amém? Na paz do Senhor.